a prova. É, um pouquinho, é mais ou menos. Assim, tem que ganhar de 5-0 o Vasco. Não, 4 já dá pênalti. Aí 4 tem negócio de pênalti, que aí o Léo Jardim pode pegar, não, gente, né? Olha só, não é fazer 4. É fazer 4 e não tomar. São 4 tem gols de negócio diferença, também. Não tá? tomar Tem nenhum negócio de tomar aqui. gol. Tem também É isso. tapar o gol. Mas Ou eu posso seja, dizer uma coisa? Em busca de um milagre, né? Eu vou dizer uma coisa A que espera de um milagre. eu falei não pra filme. Paquito. Ninguém ganha de véspera no futebol, hein? Não fica achando que o Vasco já tá eliminado, não. Não. O Lucas Pedrosa daqui a pouco vai aparecer neste telão, Isabelle Benito, direto de São Januário, que o jogo é lá e ele tá lá, vai ver se tá tudo bonitinho lá, a grama, se tá cortadinho, que o gramado de São Januário é uma belezura, lindo demais, perfeitinho. E ele, não quero saber se Lucas Pedrosa tá acreditando ou não no Vasco. Eu vou dizer eu tô acreditando no Vasco. Você tá? Não. Venê? Não. Alex? O Alex tá também. É isso. Não é em relação Você ao tá Vasco. acreditando na classificação ou na vitória? Tô na classificação do Vasco. Não, eu tô falando isso, gente. Eu tô falando por uma realidade. Podemos eu e o Venê aqui tá num corte amanhã, assim, né? Nem passar vergonha. Mas a gente não tá falando de 1-0, 2, a gente tá falando de 4, sem tomar, indo pra pênalti. Mas nada no futebol é impossível. O vascaíno tem que acreditar. Você Não, lembra tem que as últimas acreditar. vezes que o Vasco fez mais de 4 gols numa partida? A gente vai mostrar no programa Acompanha hoje. no programa. Isso aí. Teve? Vai ter. Teve. Vai eu ter uma acho arte que a toda. Fernanda tá garantindo uma boa convivência em Gente, eu casa. só, pelo amor de Deus, eu só não tô aguentando mais, entendeu, Vasco? É isso. Eu não tô te pedindo nada, Mas no sabe? caso de hoje, nem Juninho deve acreditar. Nem né? vai a São Januário, nunca vi essa cena. Pois é. Tá, depois dessa, é hora de dar tchau. Beijo, Isabelle Benito. Mas o Pedrosa foi. Já, Lucas Pedrosa aqui neste telão, direto de São Januário, Pedrosa. Eu quero saber, será que o Pedrosa está esperançoso? Ou tem um fiapo de esperança? Ou 0? A gente já vai saber. E também vamos mostrar esse número que o Venê falou. Quais foram as últimas vezes que o Vasco venceu de 4? Ou mais. Ou mais, né? Nos últimos anos, a gente mostra pra vocês também. Hoje tem Vasco, tá? Vai buscar uma virada histórica aqui na tela do SBT. O time do Diniz precisa reverter uma vantagem de 4 gols, né? O Independente Del Valle ganhou de 4-0 para seguir vivo na Sul-Americana. Esse é uma fase de playoffs da Sul-Americana. O Vasco veio dessa competição, eliminado nessa fase de grupos, e o Independente Del Valle veio em terceiro lugar da Libertadores. Os dois disputam por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Será que vai? A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Essa família veio de Vitória, no Espírito Santo, para visitar a sede do Vasco no Rio, comprar camisas do clube e, claro, acompanhar o jogo desta terça-feira. Já compramos ingressos, amanhã vamos estar aqui agarradinho, colado, e vão virar e vão ganhar. E vão passar a próxima fase, que é importante para o Vasco. Eles vieram de longe porque acreditam em uma virada histórica. O Vasco precisa vencer o Del Valle por 5 gols de diferença ou 4 e levar a decisão da vaga aos pênaltis. Nada que abale a confiança deles. 4-0, ganhar nos pênaltis para ficar mais gostoso. Quem sabe até um 5-0 para não ir para pênaltis. Já arrisco logo, porque se der, deu, né? O técnico Fernando Diniz segue sem Felipe Coutinho, com uma lesão na panturrilha. O atacante David é o provável substituto. Jogar a partida decisiva em São Januário, com o apoio da torcida, deixa o treinador mais otimista. É um resultado muito difícil, mas de fato eu acredito que é possível. É muito difícil reverter, a gente vai fazer o máximo para a gente. Toda a Expert é incrível, é um momento mágico, dá muito orgulho em ver que a gente construiu a maior feira de investimentos do mundo. Grandiosa para deixar a viagem da família vascaína ainda mais feliz. Valeu, Vascão! Muito bem, já nesse telão, Lucas Pedrosa, direto de São Januário, pra gente fazer, passar limpo aí a prévia para esse jogo. Vasco Independente Del Valle, aqui na tela do SBT. O jogo começa 9h30. Venê Casagrande, boa tarde pra você. Você Boa conversa tarde. com a gente. Põe na tela aqui, ô Cris, por favor. Boa tarde, Cris. Tá tudo bem, Cris? Com você? Sim. Muito bem. Aqui, ó, hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente lá no X, tá? O antigo Twitter. @SBT Rio, assim você segue a gente lá na plataforma. Venê Casagrande, vamos relembrar aqui o
Porque o Vasco não tem um problema só no placar, né? O Vasco tem um problema também nos seus desfalques. Muitos desfalques pro jogo de hoje, pro Fernando Diniz, né? Lucas Freitas tá fora, não é isso? Tá fora. Por uma questão clínica aí, de gripe, informação que né? a gente trouxe ontem, questão de gripe. Ele tá muito gripado, Muito bem. Nem treinou. O Piton foi expulso, ganhou aquele cartão vermelho, não pode jogar. O Adson, fora também. Quem mais tá fora? Coutinho fora. Coutinho fora, como a gente trouxe aí no VT. A gente tá falando de 4 jogadores, então muita dor de cabeça pro Diniz montar esse time de hoje. Você tem o time do Vasco já, ô Venê? Eu tenho aqui o time que ele treinou ontem. Vamos lá. E assim, tem novidade, mas não é uma novidade em relação ao Diniz, né? GB também fora. GB também fora. Porque assim, o Diniz ele já faz isso, só que ele faz isso durante os jogos. Por exemplo, na ausência do Lucas Freitas, que inclusive fez o gol contra o Grêmio na última partida, ele, ao invés de colocar um zagueiro, que seria algo que qualquer treinador poderia pensar em fazer, ele recuou o Hugo Moura, algo que ele faz durante os jogos. E aí ele bota o Hugo Moura na zaga, sendo que ele tem à disposição o Luiz Gustavo. E aí no ataque, ó, o provável time do Vasco, e quando eu falo provável é porque o Fernando Diniz não cravou ontem, mas foi a escalação que ele mais utilizou durante a atividade. Vamos lá, que eu vou falar aqui pra vocês. Achou aí? Eu tenho aqui. Achou? Vamos lá. Sem o Lucas Freitas, ele botou o seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, óbvio, na lateral direita, João Vitor e Hugo Moura. Essa daí seria a grande novidade. Vitor Luiz, o reserva imediato do Piton, Tietê, Jair, Nuno, Ryan, aí ele inverteu bastante, Garré e David, aí não tem como cravar quem vai ser o titular de fato, e o Verratti como centroavante. Vamos chamar o nosso... Só mais um detalhe, Fala se comigo. ele não começar com o David é porque ele está pensando no decorrer da temporada, nos jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem, agora enche o telão com o nosso careca de HD, o nosso grande vascaíno, o nosso grande jornalista, o nosso grande amigo e comentarista que está com o coraçãozinho apertado, Lucas Pedrosa. Tá em casa, Pergunta se tá hein? confiante, ué. Tá confiante no Vascão? Ele, tá vendo, Pedrosa? Ele tá querendo te irritar e você nem tá aqui. Olha lá o risinho dele. Ele já vem querer irritar as pessoas. Ô, Pedrosa, boa tarde pra você. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Venê. Também querendo me irritar, né? Mas hoje, cara, hoje nada me tira do prumo, hoje nada me tira a minha tranquilidade, porque desde a semana passada eu avisei. É muito difícil você pegar uma equipe como o Independente Del Valle. Vasco da Gama joga aqui na Colina Histórica, no Campo Sagrado, às 9h30 da noite, hoje pelo jogo de volta aí dos playoffs da Copa Sul-Americana. Infelizmente, acabou tomando uma sacolada, a verdade é essa, na primeira partida de 4-0 lá em Quito, no Equador. Teve altitude, mas também a expulsão do Lucas Piton acabou dificultando muito a vida do Vasco. E agora, para essa partida, apenas um milagre. Eu não tenho a mínima dúvida de que aqui, como eu falei na Colina Histórica, vão ter muitos torcedores do Vasco acreditando. A história do Vasco, ela passa também por essa superação, por viradas históricas, a maior delas diante do Palmeiras no 4-3, quando o Vasco estava perdendo de 3-0 e conseguiu ficar com a menos e mesmo assim conseguiu a virada, mas hoje a realidade é bem diferente, é uma realidade de uma equipe bem limitada, uma equipe que só tem uma vitória nos últimos jogos, então é um time também que perdeu um pouco da confiança. No último sábado empatou com o Grêmio aqui, mesmo jogando um pouco melhor do que o Grêmio, acabou empatando, tomando o gol no final do segundo tempo, e é um Vasco que vai ter que, como eu disse, escalar uma montanha, fazer um milagre para essa partida hoje diante do Independente Del Valle. Principalmente porque está sem o Lucas Piton, que, como eu disse, foi expulso. É um jogador que tem contribuído negativamente na parte defensiva, mas ofensivamente ele costuma ser o fiel escudeiro do Verratti. Então perder o Lucas Piton também nessa parte ofensiva, nos cruzamentos precisos que ele tem, é algo negativo para o Vasco. O Lucas Freitas está gripado e fica fora dessa partida. E tem muitas dúvidas no time do Vasco, a grande verdade é essa. Muitos testes foram feitos e, inclusive, o teste que, na minha visão, é a pior notícia, talvez, para o torcedor do Vasco, que é Hugo Moura sendo testado como zagueiro. Até o nosso Venê trouxe essa informação e, infelizmente, eu realmente lamento essa escolha, essa possível escolha do Fernando Diniz. Eu espero que ele não faça isso. Eu espero que ele entre com o Luiz Gustavo, que é um zagueiro canhoto da base do Vasco, que tem feito grandes jogos desde que ele entrou, foi até convocado para a seleção sub-20 e que, para mim, seria a melhor escolha. No meio-campo, você tem algumas dúvidas também. Pode entrar o Jair, pode entrar o
Hugo como volante, o Tietê deve ser mantido, um pouco mais à frente, Ryan e Nuno também devem ser mantidos, e a grande dúvida é entre Garré e David. Vale lembrar, o David ele voltou de uma lesão de ligamento cruzado anterior e ele fez uma baita partida contra o Grêmio, talvez tenha sido a melhor notícia do Vasco no jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, mas ele saiu sentindo um pouco. Ele saiu não só por cansaço, mas também sentindo uma pancada ali. O Fernando Diniz até comentou que ele se machucou. Mas era modo de dizer, então pode ser que o David sim seja o titular nessa partida. O que eu entendo, Fernanda, é que para o torcedor do Vasco, a coisa mais importante do jogo de hoje não é só você tentar a classificação. É você conseguir ter uma postura decente dentro de São Januário. É você conseguir dar uma resposta para o torcedor e conseguir, pelo menos, mesmo que seja eliminado, sair de forma decente. Buscando a vitória, buscando o ataque, tendo a postura de Vasco da Gama, que obviamente, repito, é uma missão muito difícil. Não estou estressado, não estou nem um pouco nervoso para esse jogo. Estou muito mais naquela expectativa de o que vier, vamos ver o que acontece. Agora vamos raciocinar junto aqui, que a gente gosta de fazer muito isso. O Diniz tem o Luiz Gustavo, que é um menino de pé esquerdo, que vai ficar, que o buraco tá ali do lado esquerdo, né? É um menino de pé esquerdo, da base do Vasco, com toda a capacidade técnica, né, de substituir, de ficar naquela posição e de começar um jogo desse calibre em São Januário. E ele provavelmente vai escolher improvisar o Hugo Moura. Assim, além de tudo que você já reclamou, já chiou aqui, Pedrosa, nesse programa em relação a isso, eu acho também que a gente sempre olha o lado muito humano dos atletas. Todos nós, a gente sempre faz isso. Você acaba expondo mais o atleta, sobretudo em São Januário. Vamos lembrar do Léo Pelé? Lembra? Que às vezes era até melhor ter guardado ele um pouquinho e depois volta a usar. Os caras não desaprendem a jogar futebol ou coisa assim. Mas assim, tem alguma fase do jogador que é até melhor, é até mais valioso para ele, que às vezes ele fique resguardado. Ainda mais colocar ele numa função, Pedrosa, que não é a dele, não é isso? Não, e o principal, Fernanda, se ele jogar como zagueiro, ele vai jogar pelo lado esquerdo. Ou seja, quem joga pelo lado direito é o João Vitor, que já vive uma fase insegura, que novamente falhou contra o Grêmio, quando ele escorrega e faz a falta que originou o gol do Grêmio. Também teve o erro do Paulo Henrique, verdade seja dita, mas o João Vitor também já não é um zagueiro que goza do prestígio, foi vaiado desde o primeiro minuto na partida contra o Grêmio, e se recuar o Hugo Moura, ele vai jogar do lado esquerdo, ou seja, ele vai jogar torto, ele vai jogar de uma forma que ele mesmo não está tão adaptado. Fernando Diniz fala que treinou dessa forma. Fernando Diniz até cita o exemplo do André, quando ele utilizava o André, que é um grande volante no Fluminense, só que ele não consegue entender que o Hugo Moura não é o André. O André é um jogador convocável, ele é um jogador que tem nível para a seleção brasileira, é um jogador que hoje está no melhor campeonato do mundo, foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, é um jogador bem superior ao Hugo Moura. E é uma pergunta que a própria torcida do Vasco se faz. Por que o Luiz Gustavo saiu do time? E assim, eu entendo, Fernanda, além disso, respeito todas as escolhas técnicas, respeito tudo que o Fernando Diniz faz, gosto dele, sou fã do trabalho dele, mas pro atleta, o recado que você passa quando você perde o seu zagueiro do lado esquerdo e você não coloca o reserva imediato, que seria o Luiz Gustavo, esse cara prefere colocar um volante improvisado, independentemente do estilo de jogo dele, do que me colocar um zagueiro convocado para a seleção sub-20, um zagueiro que vem fazendo grandes partidas, que é bom jogador e que, vou te falar, em saída de bola, que teoricamente é o motivo para o Fernando Diniz utilizar o Hugo Moura, o Luiz Gustavo não deve nada para o Hugo Moura. Então, eu lamento muito se essa for a opção, lembrando também, tem uma dúvida na lateral esquerda. O Vitor Luiz é o cotado para ser titular, mas o Leandrinho tá relacionado e eu acho o Leandrinho um jogador superior ao Vitor Luiz. Tem que entender o ritmo de jogo, porque ele veio do futebol da Arábia, não conseguiu se adaptar tanto ainda em relação aos jogos, mas vem treinando já há algumas semanas e para mim é um jogador que também é da base do Vasco e também desempenha um papel melhor do que o Vitor Luiz. Muitas dúvidas aí nessa equipe do Fernando Diniz, Fernanda. Pedrosa, eu ainda tenho outro ponto aqui que vai além na minha crítica em relação à escolha do Fernando Diniz para o setor defensivo. Por mais que ele não comece com o Hugo Moura, mas ele mais treinou desse jeito. Ou seja, se ele começar com o Luiz Gustavo, ele nem treinou com o Luiz Gustavo. Verdade, Veneiro. Então ele vai errar independentemente da escolha dele. E nem adianta ele tentar dizer que ele não treinou dessa forma, porque várias pessoas que viram o treino falaram que ele treinou dessa forma. O que chama a atenção de muita gente também dentro do clube. Então, assim, não faz o menor sentido você treinar de um jeito e começar do outro. E se ele começar desse jeito com o Hugo Moura no setor defensivo, algo que já não deu certo em outros jogos,
eu vou considerar um erro também. Sim. Então, assim, independentemente da escolha dele, ele já vai estar errando. Na verdade, Vene, ele já treina dessa maneira desde antes da parada. Ele já utilizava o Hugo Moura como zagueiro nos treinamentos. Na parada, ele testou isso diversas vezes. Para a primeira partida, por exemplo, ele testou o Lemos como terceiro zagueiro, ele testou o Hugo como terceiro zagueiro. Então, essa modificação, ela não vem de agora. É algo que ele realmente acredita. E é aquela história que a gente sempre fala. A partir do momento que as peças que estão em campo estão errando frequentemente, até um certo momento, é culpa delas. Porque elas ganham alto salário, elas ganham em dia, elas vestem a camisa do Vasco, elas têm responsabilidade em relação a isso. Só que se você é o técnico e insiste, e coloca, e acredita, e confia, e essas peças continuam errando, para mim, a culpa não vai ser mais dos escalados, vai ser de quem está escalando. E eu repito, sou muito fã do Fernando Diniz, mas um grande problema dos trabalhos dele é a teimosia. Infelizmente, se ele optar por isso hoje, mais uma vez, ele vai ser teimoso e ele vai prejudicar, na minha opinião, na minha humilde opinião, a equipe do Vasco. Se vocês concordam comigo, mas eu acho que, para mim, é um erro maior ele manter o João Vitor, né? Nem colocar o Hugo Moura na zaga. Porque a partir do momento que ele mantém o João Vitor vem errando de uma forma, assim, absurda. E pela postura também. A postura do João Vitor é algo que me incomoda bastante eu assistindo aos jogos. É um cara que está aceitando demais a forma como ele vem jogando. E a forma como ele vem jogando, assim, a torcida não critica à toa. A torcida não pede a saída dele à toa. Por mais que eu não concorde com aquele fato que ocorreu lá no CT do Vasco da Gama, a forma como a torcida foi lá, mas ele foi um dos alvos. Se ele foi um dos alvos, é sinal que dentro de campo ele não está entregando. E ele ainda retruca torcedor em São Januário. Então, o fato dele manter o João Vitor, para mim, é um erro maior ainda do que recuar o Hugo Moura para o setor defensivo. Mas aí a gente entende assim, hoje, se ele escolhesse, Pedrosa, não colocar o Hugo e o João Vitor, lembrando que esse jogo é para o povo de casa. O jogo começa aqui a transmissão no SBT, 9h15 da noite, 9h30 a bola rola aí, ó, em São Januário, na casa do Gigante da Colina. O jogo é em São Januário, o Vasco precisa tirar um placar bem alto, mas que não é nada importante. Olha aí, Pedroso, quem tá aí com você, Jaiminho? O Terra, Terra, um beijo pra você. O Terra que tem... Não, é o Terra. Terra tá comigo aqui. O Terra, é um fenômeno. Venê, o Terra tem um filho... Eu sei disso. Que é um atacante que olha... O meu fogão que tem que ficar de olho nesse menino, hein? Eu falei pra ele, se ele quiser. O menino é bom, o menino é muito bom. Tá aí, São Januário, tudo já preparando. O Pedrosa já vai falar mais da preparação aí em São Januário. Mas se hoje, o Pedrozinha, o Diniz falar, eu não vou usar o João, não vou usar o Hugo. Além do Luiz Gustavo, quem ele poderia colocar ao lado do Hugo Moura? Se não for o Hugo Moura, né? No lugar do João Vitor. Ali naquele momento, ele teria uma oportunidade até de dar outra chance para um garoto da base, né? Ou se ele quisesse relacionar o Lemos, que é algo que a gente vai saber. No último jogo ele preferiu não relacionar o Lemos. É um zagueiro que chegou no começo desse ano e não conseguiu se firmar, teve muitos problemas de lesão também. O Lemos não faz tanto por merecer essa oportunidade, mas eu acredito, Fernanda, principalmente que o jogo de hoje, mais uma vez, é um milagre, tá? Eu não acredito, sinceramente, com o que eu entendo de futebol. Tudo pode acontecer no futebol. A gente viu e já viu diversas vezes o impossível acontecer no futebol, o que a gente julgava impossível. Mas eu não acredito. Então, o que você poderia utilizar o jogo de hoje? Para justamente fazer testes, para você colocar outra cara na equipe, dar oportunidade para a base, revitalizar um pouco essa conexão, essa sinergia com a torcida, mostrar que está insatisfeito, mostrar que está incomodado com o que está acontecendo com o Vasco da Gama, que as pessoas... cismam em não entender que, apesar da gente estar na metade da temporada, a situação é precária, Fernanda. O Vasco da Gama está com o mesmo número de pontos da zona do rebaixamento, que é o Santos, que está lá em 17º. O Vasco da Gama perdeu 2 jogos em que poderia ter feito 6 pontos dentro de casa e fez apenas 1 contra o Red Bull Bragantino e contra o Grêmio. O Vasco da Gama tomou de 4 do Independente Del Valle. Então o jogo de hoje, para mim, era um jogo de recuperação de confiança, até mais do que a classificação, que é quase impossível. Se você vence em São Januário, se você mostra em como, se você troca as peças, você tem o apoio do torcedor. Continuar batendo na mesma tecla, para mim, é algo frustrante para quem é Cruz Maltino. Você está com toda a razão, Pedrosa. Imagina, Venê, a gente sempre falou aqui, desde que o Vasco está na Série B, e a gente falou, o torcedor do Vasco foi lá e arrancou o Vasco da Série B, né? O Vasco não queria sair
e o torcedor vai lá e traz ele de volta para a Série A. E São Januário sempre foi esse lugar de fortaleza, né? De que ali dentro o Vasco era muito potente. E a gente está vendo que isso tá criando um pouco de resíduo. Sabe quando é que isso aconteceu da última vez? Pedrosa, vê se eu tô com a memória ruim. Quando era o Barbieri. E aí, algumas falas em relação à hostilidade, não sei o quê. E o Vasco começa a perder a sua potência dentro de São Januário. Você lembra disso, Vene Casagrande? Não pode perder essa sintonia, essa sinergia com o torcedor vascaíno, não? Lembro, claro que lembro. Tanto é que o Barbieri, na ocasião, até veio publicamente pedir desculpas pelas declarações que ele havia dito. E hoje, antes de começar o programa, eu estava batendo espelho com o pessoal da produção e eu fui informado que os ingressos não estão esgotados. Para mim, esse é um grande recado que, de fato, nenhum torcedor está acreditando nessa classificação do Vasco da Gama. Porque em outros momentos, esses ingressos estariam esgotados em questão de horas. E estamos falando de um jogo importante, uma competição internacional. Então, não é só o fato de o torcedor não acreditar na classificação. É pela postura do time dentro de campo também que não faz essa sinergia, como disse o Pedrosa, ter atualmente. Enfrentar o Vasco dentro de São Januário é uma das tarefas mais difíceis para qualquer equipe aqui no futebol brasileiro. Mas a partir do momento que nem o torcedor compra a ideia, é para o Fernando Diniz e os jogadores ficarem preocupados. E a reconexão, Pedrosa, ela é muito rápida. Porque a gente sempre fala da lealdade, da fidelidade da torcida do Vasco. Quantas vezes que era um jogo de Série B, o Vasco jogando com não sei quem, o Vasco mal, dava 1 hora ingressos esgotados. Outro jogo que não tinha nada, dava 1 hora ingressos esgotados. Eu sei que eu tenho um vascaíno em casa, a dificuldade que ele tem para comprar ingresso. Tô vendo o bichinho nervoso, não conseguia comprar ingresso. É uma coisa mesmo, do vascaíno tá sempre sentado aí, em pé, na verdade, né? Jogando cerveja pro alto, nas arquibancadas de São Januário. Essa conexão, você matou a charada, Pedrosa. Já que tá 4-0, vambora então botar um time que vai ser raçudo, vamos experimentar, vamos botar o garoto que veio da base, vamos para mostrar pro torcedor assim, a gente tá tentando. E a conexão, ela não startar, ela volta, ô Pedrosa. Fernanda, aqui em São Januário, onde a gente entra, e eu posso falar isso sem dúvida alguma com o meu coração de torcedor, a gente nunca vai vir pra cá pra querer vaiar alguém. A gente nunca vai vir pra cá pra querer esculachar alguém, pra vaiar presidente, pra vaiar torcedor, pra vaiar jogador, pra vaiar técnico. Essa não é a intenção. A coisa que o vascaíno mais quer é ser feliz, é ser ouvido, porque a todo momento é uma relação que não é recíproca. A relação do torcedor do Vasco nos últimos 20 anos não é uma relação recíproca. E mesmo assim as pessoas continuam vindo aqui pra poder fazer daqui a sua segunda casa, muitas vezes a primeira casa. Tem gente, Fernanda, que abre mão de pagar uma conta, que é um absurdo, que abre mão de fazer um mercado para vir para o jogo do Vasco. E as pessoas não têm noção disso. Eu não estou falando que é certo ou errado, não. É só para tentar mostrar para as pessoas a dimensão do que é o amor e a paixão do vascaíno. Então ninguém vem para cá, e isso tem que ser colocado na cabeça tanto do técnico, quanto da diretoria, quanto dos jogadores, para vaiar o Vasco. As pessoas vêm para cá para torcer. As pessoas vêm para cá para apoiar. O que elas querem é só algo em troca desse amor, desse dinheiro gasto para estar aqui, desse sacrifício, muitas vezes chegando em casa tarde, depois de um jogo frustrante, e mesmo assim, no dia seguinte, tá aqui de novo torcendo pelo Vasco da Gama. Então, o principal, para qualquer pessoa que trabalha aqui no Vasco, que vem trabalhar no Vasco, é entender que o torcedor é o seu maior aliado, nunca vai ser o seu inimigo. Ô, Pedrosa, a gente tá colocando aqui na tela, vou falar pra você, tá? Se bem que você deve saber isso aí de cabeça. As goleadas do Vasco nos últimos tempos, para dar uma motivada aí no seu torcedor. A mais próxima foi em 2024, no ano passado, 4-0 na Portuguesa, no Campeonato Carioca. Em 23, 5-1 no Curitiba, esse jogo do Brasileirão. Em 2023 também, 4-0 em cima do Trem, na Copa do Brasil. 2023, 5-0 contra o Resende, também no Campeonato Carioca. E 22, 4-0 no CRB, lá na Série B. Ô, Pedrosa, os números aí para ver se dá um gás pro torcedor entender que impossível não é. É difícil? Muito, muito difícil. A gente está falando de um Independente Del Valle, é uma competição internacional. Por falar no Independente Del Valle, Fernandinho, que não perde a quantos jogos? 10? No final de semana, eles pouparam titulares contra o Alcas, mesmo assim venceram por 2-1, pensando nesse duelo. Ou seja, embora eles tenham vencido por 4-0, eles não estão vindo ao Rio de Janeiro para passear. A gente está falando de um Vasco que não vive um bom momento e um Del Valle que está vivendo um bom momento.
Ou seja, a tarefa do Vasco da Gama, a gente brinca aqui, mas é uma tarefa extremamente difícil. Você fazer 4 gols e não tomar nenhum de um Del Valle que tem uma equipe muito bem armada, como a gente pôde ver no jogo de ida, embora tenha ajuda da altitude, mas se o Vasco da Gama fizer esse milagre, aí é uma virada de chave total na equipe do Fernando Diniz. E eles estão há 2 meses sem perder, 11 jogos de invencibilidade e a tranquilidade de um placar tão elástico, que você vai sair na boa. No erro, não é. Porque assim, quando você tem que correr atrás de um 4-0, você é um franco atirador. Tu vai, porque tem que buscar gol. E aí é naquele lugar ali que você dá só o bote. Então eles estão numa situação, entre aspas, muito confortável. Mas eu repito, Pedrosa, impossível não é. A gente já viu tanta coisa aí no futebol. São 11 jogos de invencibilidade do Del Valle? Sim. É um time com potência ofensiva? Sim. Mas não é impossível, Pedrosa. O maior problema, Fernanda, não é o Vasco produzir. Eu acho que o Vasco produz. Eu acho que o Vasco produz para fazer gols. O Vasco tem condições de produzir para fazer 4 gols. O maior problema para mim é como se defende. Como eu falei aqui no programa de ontem, não é sobre só ter a bola. Não é sobre só você saber jogar, você saber construir. O Vasco, eu repito, teve 31 finalizações contra o Grêmio. O Thiago Volpe agarrou muito, o Verratti perdeu gols que geralmente não perde. O Vasco produziu, por exemplo, contra o Grêmio para fazer 3, 4 gols. Mas e o sistema defensivo? Nas poucas vezes que ele foi testado, ele pareceu vulnerável. O Grêmio, nos 20 primeiros minutos, ele conseguiu pelo menos 2 oportunidades aí de abrir o placar. Depois que fez o gol, e no momento que o Grêmio nem forçou tanto, poderia ter virado a partida. Então, o sistema defensivo do Vasco é muito vulnerável. É uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Tem 19 gols tomados em 14 jogos. Dentro da Copa Sul-Americana, a gente vai lembrar, ganhando de 3 do Melgar, acabou sofrendo empate. Tomou 4 do Puerto Cabello, não conseguiu fazer gol no Lanús. Então, assim, o retrospecto faz com que o torcedor vascaíno esteja mais pessimista. Impossível. Jamais. Não tem impossível no futebol. A gente só analisa o campo e bola. Repito, eu acho que o Vasco tem totais condições de produzir para quem sabe conseguir fazer 4 gols. Mas a questão defensiva é o que me pega. E quando o treinador pensa em colocar um volante que já mostrou em muitos momentos exposição, que já mostrou em muitos momentos as falhas defensivas que acabaram sendo cruciais. Isso tudo, aliado à excelente equipe do Independente Del Valle, é o que talvez deixe o torcedor vascaíno com esse pé atrás. Olha só, Pedrosa, vamos olhar no papel para ver como é um ajuste muito pequeno que o Vasco precisa fazer para conseguir tornar o seu time competitivo demais. Olha o meio campo e ataque do Vasco. A gente está falando hoje de ter um Jair e um Tietê, que é um belíssimo meio campo. A gente tem um Nuno, que para mim é uma joia brilhante no Vasco da Gama. O Nuno joga muita bola. Ryan. A gente tem o Ryan, que vive sua melhor fase, jogando muita bola com o Diniz. A gente tem o Verratti, que é um dos melhores centroavantes do Brasil. O Paulo Henrique, que é um super lateral do Vasco da Gama. Às vezes, em algum momento, vai ter uma falha ali defensiva, mas é um garoto com muita potência. A gente tem o Léo Jardim, que é um dos melhores goleiros do Brasil. Olha quanta gente boa, Pedrosa, Vene Casagrande. Quanta gente boa que a gente está falando aqui. E se faz um ajuste na zaga, você ajusta tudo, você equaliza como por música. O Pedrosa falou uma coisa certa aqui no off de ontem. Você lembra que o Vasco vivia aquele problema defensivo e daí chega o Medel e resolve todos os problemas do Vasco, Vene Casagrande? Nessas horas, é fazer o básico, né? Fazer o feijão com arroz. Ah, não, para. Olha o DJ Careca. Pô, me pegou de surpresa essa. Eu não esperava, DJ. A gente não combinou isso, pô. Mas assim, Sacanagem. Nesses momentos é o fazer o básico, é o feijão com arroz, não inventar. E essa invenção é algo que não dá certo, não é algo que melhora o time, pelo contrário, expõe ainda mais os jogadores. E eu tô com o Pedrosa, o grande problema do Vasco da Gama nos últimos jogos é justamente o setor defensivo. E é nesse setor que o Fernando Diniz quer inventar. Eu acho que essa convicção dele, essa teimosia dele pode atrapalhar bastante. A teimosia é a primeira característica de um treinador que fica próximo de ser demitido. Quando você insiste, mostra uma teimosia em algo que não dá certo. E isso não está dando certo. Eu espero que ele reveja.
Mas, repito, independentemente da escolha dele, ele vai ter errado. Porque se ele não treinou com o Luiz Gustavo na zaga, como é que você bota um titular que não treinou na equipe titular? Não faz sentido. Pois é, Pedrozinha, tá na hora de te dar tchau. Fala alguma coisa aí pra esse torcedor, Lucas Pedrosa. É como eu falei já, assim, o nosso sentimento é só de tentar recuperar essa conexão, de entender o momento do Vasco. Eu acho que a diretoria tem que ser muito competente para poder passar isso para as pessoas, passar isso para o grupo, passar isso para o técnico. Porque, por exemplo, além do que está acontecendo aqui na Copa Sul-Americana, digamos que vai acontecer o que de fato parece que vai acontecer, que é o Vasco ser eliminado. O Vasco tem Internacional fora de casa, pega o Mirassol, que é a sensação do campeonato, fora de casa, e depois pega o Atlético Mineiro, fechando o turno em São Januário. Se o Vasco não conseguir pontuar nesses momentos, se o Vasco não conseguir pontuar nesse final de primeiro turno, a situação vai ficar muito complicada. Então, alguns pontos. É vir para cá acreditando no melhor, claro, mas se não no melhor, que a postura desse time seja decente e que consiga ajudar esse time e ajudar também o torcedor a recuperar essa conexão. Outro ponto, a diretoria precisa trabalhar para entregar reforços para o Fernando Diniz. Não adianta a gente só ficar criticando o técnico aqui e ele não ter material humano para trabalhar. Tem que entregar um zagueiro, tem que entregar mais o ponta direita, tem que entregar mais o meio campo, qualificar esse elenco. Isso é indiscutível. E, para finalizar, é realmente a torcida fazer sua festa, lotar o Caldeirão na medida do possível e tentar cada vez mais empurrar o Vasco, porque esse é o segredo. Quem carrega o Vasco da Gama nos últimos 20 anos é o torcedor vascaíno. Dar a volta por cima. Quem tá lá à frente do Vasco nunca deixa essa conexão se quebrar, porque o Vasco só... Eu sempre falo, o maior patrimônio de qualquer clube é a sua torcida. E a torcida do Vasco é uma torcida muito valente mesmo, não pode deixar quebrar essa conexão. Um beijo pra você, Pedrozinha. Lembrando, 9h15, começa a transmissão aqui, é aqui no SBT, tá bom? Na nossa TV aberta. Você vai colocar no SBT e já vai assistir ao jogo. 9h15 começa a transmissão, 9h30 a bola rola para contar a história desse jogo e tomara que seja uma boa história, uma boa página na história do Vasco da Gama. Beijo, Pedrosa! Muito bem. Sabe o que não pode, Venê? O quê? Beijo, meu amor. Bom descanso pra você. Descanso não, o homem vai trabalhar lá no fazer o levantamento das últimas goleadas do Flamengo, 2 vezes Vasco. Ai, você é insuportável. Tô brincando. Ai, você é insuportável, Venê. Você é... Um cenário mais acessível na Copa do Brasil, onde o Vasco vai pegar o CSA, que é um time de Série C, óbvio. Jogo duro, vai ser jogo do ano para a equipe de Maceió. Tudo bem que o CSA também está na semifinal da Copa do Nordeste, mas com certeza vai se dedicar muito, afinal de contas, Copa do Brasil significa dinheiro também, né? Muito dinheiro, e isso também para o Vasco. Então, não necessariamente cair hoje vai ser negativo para a agenda do Vasco, mas há formas, né? Se o Vasco ganha bem e se classifica, histórico. Se o Vasco ganha bem e não se classifica, recupera a moral e pensa no resto do ano com o calendário mais tranquilo. O importante hoje é render. O importante hoje é o torcedor vascaíno olhar para o time de certa forma como olhou na partida do Grêmio, apesar do resultado que não foi o resultado ideal, não foi de vitória. Já o Vasco da Gama espera resolver até quarta-feira o transfer ban que o impede de registrar novos jogadores por conta de pendências antigas. O Vasco se defende, lembrando que o regime centralizado de execuções impede que ele acerte essas dívidas antigas. O Thiago Mendes é alguém que espera pelo fim do transfer ban para poder ser registrado. Preciso responder agora se Puma Rodrigues, lateral direito uruguaio de 28 anos de idade, pode virar reforço do São Paulo. O jogador está negociando a rescisão do seu contrato com o Vasco, completamente fora dos planos do técnico Fernando Diniz nas 3 partidas pós-Copa do Mundo. Foi reserva em 2 contra Botafogo e Del Valle e nem sequer foi relacionado para a partida contra o Grêmio. Tem contrato até dezembro, precisa jogar para voltar a ser convocado para a seleção uruguaia. Até por isso, o Vasco e o Puma tentam chegar a um acordo. O nome do atleta foi oferecido ao São Paulo até porque o tricolor busca um lateral direito. A informação que eu obtive é de que o São Paulo não se animou com a ideia, mesmo lembrando que o Puma tem apenas 5 partidas no Campeonato Brasileiro, o que permite a ele se mudar para outro clube da Série A. Só para completar, a situação do Puma é tão ruim no Vasco que o Paulinho, que estava sendo negociado por empréstimo com Volta Redonda, o negócio foi cancelado.